Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo, pessoal, olha só que curioso, né? A gente vê esses dois produtos aqui da Data. Esse aqui que é um SSD externo de 240 GB e esse aqui que é um HD externo de 1 TB. SSD pode ser menor, né? A gente sabe que o SSD é uma plaquinha com seus chips de memória, o seu controlador e tudo mais. O HD externo, ele tem também uma plaquinha que recebe aqui o USB para fazer essa conversão de sinal, mas tem um HD mecânico aqui dentro, que geralmente é aquele mesmo formato de HD de notebook. Alguns HD externos, assim, uma curiosidade só, eu já tive a oportunidade de desmontar vários, né? E eu lembro de alguns antigos da Samsung, por exemplo. Às vezes a gente queria desmontar para tirar aquele HD mecânico e usar no PC, usar no notebook, coisas do tipo. Alguns HD externos antigamente, o que acontece? A placa era integrada à placa lógica do HD, então não dava para tirar daqui do case e colocar no computador. Umas coisas de louco naquela época lá. Eu lembro de ter pego vários aí HD externo desse jeito. Eu não sei como é esse aqui, nem vou desmontar para saber, né? Até porque isso que eu tava contando tem, sei lá, 6, 7 anos. Aí naquela época a gente ainda usava bastante HD mecânico, hoje em dia nem tanto, né? E aí, eu já começo esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês acham? O que seria mais viável para vocês hoje em dia? Um SSD externo ou um HD mecânico externo? E para que vocês usariam, né, esse tipo de produto? Eu estou perguntando para quem está interessado, né, nesse tipo de produto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os testes e coisas que eu posso trazer de informação para vocês também. Mas antes, deixem o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeos como esse e tantas outras coisas que eu vou estar trazendo por aqui no nosso canal, tá? Pessoal, é o seguinte... no vídeo anterior a gente fez o teste aqui no SSD externo e a gente conseguiu então instalar um jogo nele, instalamos o Dota, abrimos, rodamos e a sensação que eu tive usando o computador, tanto para baixar quanto para instalar e jogar, é como se fosse um SSD interno, não dá para você perceber a diferença. É claro que ele tem o seu cabo USB, que é o USB 3.1 e a gente tem que colocar numa porta USB 3.1 para ter a velocidade máxima. Se coloca na 3.0 fica um pouco mais lento, na 2.0 então nem se fala, né? Fica bem lento aí realmente. Agora, uma curiosidade é que o HD externo, o que acontece? O que é mais lento nele? Não é exatamente uma cópia de um arquivo grande, não. Uma cópia de arquivo grande, ele pode ficar entre ali uma taxa de leitura e escrita 100, 120 MB, coisa desse tipo, né? Então, é interessante ver como isso também evoluiu, porque antigamente isso ficava em 80, 60. Se você colocar na porta USB 2.0 fica em 36, 42, coisa desse tipo, né? Então tem muitas diferenças de velocidades pela interface que você usa, mas a tecnologia dos HDs mecânicos aumentaram aí, melhorou bastante, né? Na verdade, essa que é a grande verdade da coisa, tá? Então eu citei esse exemplo aí. A gente colocou SSD externo, vamos supor que o seu PC não tivesse mais espaço. Aí você vem, compra o SSD externo, você pode usar tanto para colocar jogos aqui dentro, instalar Steam e levar para qualquer computador que você quiser, ou mesmo copiar um arquivo grande, que nesse aqui seria 5 vezes mais lento. Então é mais ou menos essa a linha de raciocínio, né? A velocidade de leitura e escrita desse aqui é sempre muito mais alta. E no final desse vídeo, só para deixar bem claro, eu vou colocar esse aqui para rodar no teste junto com esse, em duas telas separadas assim, um teste de benchmark para que vocês possam ver a leitura e a escrita e a diferença entre eles, né? É interessante a gente poder registrar isso aí para que vocês possam entender. Mas assim, o que eu diria? Se você não faz cópias de arquivo tão grande, mas você precisa estar armazenando algumas coisas suas, quem sabe colocar uma senha, um BitLocker, coisa do tipo, HD externo ainda pode ser uma boa opção, né? Porque isso aqui, dependendo do que você quer guardar, quer levar, às vezes são muitos arquivos, talvez comprar um SSD externo não seja uma boa pedida, até porque esse é 240, esse é 1 TB e esse aqui ele não é barato, né? E quanto maior a capacidade, bem mais caro fica, né? Então assim, vai depender bastante do seu perfil de uso, né? De repente, se você é um heavy user, né? Tipo, você é um usuário assim que manipula muito arquivo grande, talvez isso aqui seja bom se você precisa transportar os dados para algum lugar, né? Eu ainda sonho, na verdade, com um dia em que todo mundo vai ter uma internet rápida o suficiente para poder jogar na nuvem e baixar de onde tiver, né? Eu tento fazer isso sempre na medida do possível, né? Pelo menos aqui na minha cidade eu tenho um plano, por exemplo, eu tenho um plano de celular e se o sinal estiver cheio ele baixa entre 70, 80, 90 MB, então conseguiria baixar as coisas que eu tenho aqui em qualquer lugar, só jogar no OneDrive, que aqui o upload de casa é bom, né? Porque é fibra,
eu conseguiria baixar. Então, esse é um produto que, para ser sincero, eu nem uso tanto. Eu guardo coisas importantes, coloco a senha, mas é mais pensando, sei lá, em algum tipo de backup ou se eu precisar levar alguma coisa específica para algum lugar. Mas talvez no futuro não muito distante tudo acabe indo para a nuvem, né? Alguém já pensou sobre isso? Alguém tem uma opinião sobre isso? Deixem nos comentários que agora eu fiquei um pouco curioso, porque me veio esse estalo aqui, né? Virou a chave na cabeça pensando na nuvem. Eu falei, cara, que interessante, né? Antigamente a gente realmente levava dados muito mais fáceis com isso aqui. Agora, se pensar num cenário que não tem internet boa, com certeza isso aqui ainda continua cantando aí muito bem, tá? Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos colocar esses dois para trabalhar, para que vocês possam ver no teste de benchmark a diferença de velocidade, e aí sim eu vou querer também a opinião de vocês. O nome do programa que a gente vai usar para fazer esse teste é Crystal Disk Mark, né? Então a gente entra aqui, ó, no site dele, crystalmark.info, e vamos fazer o download aqui desse programinha, tá? Tem aqui, ó, o Crystal Disk Mark e o Crystal Disk Info. O Disk Info ele vai mostrar a saúde, né, do seu HD ou SSD. O Disk Mark é o benchmark que a gente quer ver ali a questão da leitura e da escrita, tá? Então ele vai começar aqui o download daqui a pouquinho para mim. Eu não sei se esse daqui seria já uma aplicação ou instalador. Não, parece que ele é um instalador mesmo. E isso é bom. Eu quero abrir dois programas desses de uma vez e colocar para rodar aí, tanto no HD externo quanto no SSD externo. Lembrando que eu coloquei os dois em uma porta USB 3.1, tá? Então eu vou abrir duas instâncias aqui do programa. Deixa eu ver, eu abri esse aqui errado, abri x86, eu vou abrir x64 também. E aí eu vou colocar para rodar aqui junto com vocês. Então o meu C2 pontos seria o meu SSD NVMe principal. O D, ó, 931 GB, ele seria então HD mecânico. E aqui o E seria então o nosso SSD externo. Vamos clicar aqui, ó, para que ele rode todos os benchmarks. Ele vai fazer 5 rodadas de 1 GB, né? Para poder fazer esse teste e ter maior precisão. E depois ele vai jogar um resultado aqui pra gente. E a gente vai estar acompanhando aí também então, tá? Olha só, já começou a aparecer um resultado do SSD externo de 462 MB de leitura, né? Como vocês podem ver, ele é rápido mesmo, tá? Enquanto o HD mecânico, como tem que fazer uma leitura de 1 GB, ele nem apresenta o resultado aqui pra gente ainda. Vamos ver se ele apresenta logo mais. Aqui por enquanto tá na leitura sequencial. Agora sim, ó, HD mecânico, olha, bacana. 108, vai ficar algo entre 100 e 110 MB. Isso é bacana, isso é legal. Ah lá, 110 então agora. Por isso que é importante 5 passes de 1 GB. Ó, 112, eu imaginei 120, até 120 seria o limite. Veja bem, isso em um HD de notebook, que é o que está ali dentro, é muito bom, tá? HD de desktop, tem alguns aí, os mais modernos de 2 TB, às vezes 3 TB, tem uns que fazem 200, mas a leitura é aleatória, né? Aquela leitura que procura vários arquivos diferentes em diferentes posições do HD acaba continuando sendo lenta, né? Então é aí que o SSD ganha, quando você vai buscar muitos arquivos e tudo mais. Eles continuam rodando o teste aqui, a diferença, é claro, vocês estão vendo, é bem grande realmente, né? E vai dar diferença em todos os cenários. Eu acho que o HD mecânico, pode ser que ele mantenha ali a mesma taxa de escrita. Daqui a pouco a gente vai confirmar isso aí. Aqui vai demorar um pouquinho mais, porque, conforme a gente falou, 5 passes de 1 GB para te entregar um resultado. Já o SSD externo, ele está indo bem mais rápido, né? Agora, esses dois últimos testes, eles vão demorar mais ainda, porque aqui no caso essa tá lá 0,46, enquanto aqui 50, né? Então assim, tem muita diferença no tipo de teste que faz. Um é sequencial, ou seja, se você pega e copia um arquivo gigante, que é um arquivo só, e aqueles outros ali são vários arquivos, né? Então é aí que o HD apanha e o SSD tira de letra. A gente tem que lembrar disso daí, né? Eu quero muito ver, na verdade já estou ansioso para ver a escrita aqui, né, dele em comparação também ao HD mecânico. Eu não lembro se a escrita desse SSD acaba perdendo um pouco para a leitura. Esse fenômeno acontecia aí com muito SSD no passado, principalmente um SanDisk Plus aí, era coisa de bater 460 e aqui 120, às vezes 80. Ninguém entendia muito bem isso aí não, tá? Eu acho que a memória não era muito boa, controladora, coisas desse tipo. Mas eu acho que nem tem mais produto tão ruim assim no mercado. E a SanDisk tem linhas muito boas. Eu lembro de um Ultra Plus que eu tive que era sensacional. Ó, 427, então tá bem compatível aí com a realidade desse negócio aqui. Agora, eu vou só esperar a escrita aqui, né, do HD mecânico para a gente poder dar uma comparada. Depois eu vou esperar ele terminar todos os testes, jogo o resultado final para vocês e a gente conversa um pouquinho sobre isso daí. É isso aqui então, pessoal, esses são os resultados. É interessante ver como o HD acaba
se igualando mais ou menos aí, né? Ele não, interessante, o SSD ele perde um pouco na escrita, o HD ele acabou dando um pouco mais, mas eu ainda acho que é 120/120 é o limite de velocidade que esse HD conseguiria alcançar, tá? Tanto para escrita quanto para leitura. Agora, isso aqui tem um comportamento, né, de um SSD comum, como se tivesse ali interno SATA, né? Bem bacana a velocidade dele, tá? Então tá aqui os testes para vocês e agora eu quero saber no que vocês usariam um produto desse como esse hoje, né? Eu fico curioso porque tem muita gente que, quem sabe, não tem essa questão que eu falei da internet, questão da nuvem, mas se tiver, talvez essa seja uma boa opção para vocês também. Se eu encontrar o link para compra deles, eu deixo na descrição, mas eu confesso que eu nem fiz uma pesquisa, tem que dar uma olhada para ver também o preço, se está valendo a pena. Mas eu sei que, por exemplo, o HD externo ali da Data, ele aqui ele tem até um sistema anti-choque, que caiu no chão não vai estragar, né? E HD é muito sensível com isso, né? É uma agulha que vai lendo ali o disco. Mas SSD também tem borrachadinho, não tem nem o que falar, difícil estragar alguma coisa por ali, tá? Então é isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.